Dia. Bom dia a todos. Espera aí que eu já vou aceitar todo mundo aqui, já falo com vocês. Eu. Pronto, espera aí. Deixa eu alterar o layout aqui. Bom dia, professor. Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos aí. Mais uma aula de geografia. Estamos começando nossa segunda-feira, dia da 29ª semana de aula. Bom dia, professor. Bom dia. E aí nós estamos na 29ª semana. Estamos aí quase no final, torcendo para o final, né? Acredito que a maioria de vocês, para vocês poderem entrar de férias e descansar um pouquinho. É o que eu mais quero, mano. É o que você mais quer, né? Acredito que sim. Está sendo muito cansativo para a grande maioria das pessoas, né? Bom dia, professor. Bom dia, Beatriz. E aí? Bom dia. Bom dia. E aí vamos seguindo então, né? Hoje, claro, eu vou dar continuidade a nossos estudos sobre o espaço geográfico, sobre aquelas várias categorias que nós temos falado nos últimos tempos, nas últimas aulas. Falamos da paisagem, né? Falamos do espaço natural, dos planos da paisagem, dos elementos dentro de uma paisagem. E hoje, claro, nós vamos dar continuidade a esses estudos e, se assim tudo der certo, vamos terminar o nosso capítulo, né? Tá na hora já, né? Terminar as explicações, né? E depois a gente fica só corrigindo aí exercícios. E aí vocês têm prova que dia? Sexta, né? Geografia? Que dia que é? É sexta mesmo, não é? Ou eu tô confundindo? Não consigo lembrar tudo de cor. Vocês também, pelo visto, não estão sabendo de nada, né? Deixa eu ver. Não, professor, eu só sei que dia 23 é... Peraí, 23 é redação e depois é história. Aí eu só sei isso. Só sabe Eu só gravei isso. Que absurdo. Tinha que saber, vocês tinham que saber toda a forma. Mas é porque eu tô, professor, a sua prova vai eu ser... sou muito voada. A minha o quê? A sua prova vai ser no dia 27? Pois é, eu tô na minha cabeça aqui, eu acho que é dia 27, né? Ou dia 24. Aqui no meu cronograma das provas que eu imprimi, tá falando que é no dia 27. Mas eu não sei se você... Não, geografia, então é isso mesmo. É porque são muitas turmas, né, que eu dou aula. 11 turmas. Então vocês imaginam, eu não consigo lembrar de todas as datas de cor, né? Então dia 27 aí, quer ver? Dia 27, semana que vem, sexta-feira. E aí eu faço uma revisãozinha com vocês, né? Na semana que vem, a gente revê algumas coisas aí. Para vocês tirarem, como sempre, boas notas na avaliação. Tá? Agora, vamos seguindo. Ontem tivemos aí em Belo Horizonte, nossa cidade, né? A grande maioria, né? A cidade para a grande maioria de vocês. Algumas pessoas moram em outros lugares, Contagem, por exemplo. Também teve lá, mas ontem tivemos aqui em Belo Horizonte as eleições municipais, né? Acredito que vocês acompanharam aí, né? Ou não? Vocês, né? Nós somos muito novos, não olha essas coisas. Né? Eu não acompanhei, não. Não acompanhou, Maria Beatriz? Como assim? Você devia ter ido com seu pai lá votar. Eu acompanhei porque eu sou muito viciada em política. Você é viciado em política? Você gosta? Eu amo política, professor. É mesmo? Amo de paixão. Amo política. O que você mais gosta dentro da política? Sabe me dizer? Sumiu.
E aí, pessoal, então nós tivemos aí, parece não, né? Agora já é certo, foi reeleito, né? O prefeito Alexandre Calil para BH. Nós tivemos aí muitos novos vereadores. Você sabe o que faz um vereador? Alguém sabe dizer? Ele que faz as leis? Muito bem. O vereador é aquele que trabalha no legislativo, né? Que vão criar aí as legislações municipais, né? Muito bem. E o prefeito? O que faz o prefeito? Quem sabe? Ô, Duda Silva, esse linguajar no bate-papo? Não. Tá? Pode parar. Porque nós somos um ambiente de aula. Então, não é permitido conversar desse jeito. E aí, o que vocês acham que um prefeito faz? Alguém sabe dizer? Não, nossa, nem não gostei não. Esse linguajar. Pessoal, se o vereador ele cuida do legislativo, ou seja, ele cria a legislação, as regras para se viver na cidade. O prefeito lidera a cidade? Ele o quê? Lidera a cidade? De certa forma, porque o prefeito ele é o chefe, vamos colocar aí entre aspas, o chefe do executivo. Ele que vai executar aquelas leis, aquelas coisas que foram criadas no legislativo. Entendeu? Então ele cria, os vereadores vão criar as regras e o prefeito vai executar essas regras. Tá? É ele que vai fazer, então, ele que vai liberar. Oi? Oi? Não entendi. Professor, a Ana Luísa falou que o computador dela desligou. Tá bom, não tem problema não. Contagem eu não vi, mas eu acho que foi a Marília Campos em Contagem. Acho que foi isso. Marília Campos. Não sei não. Não sei não. Posso estar falando uma bobagem tremenda aqui. Tá, deixa eu ver. Eu falo com vocês agora aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente já pode começar a discutir aqui. Quem é eu? Contagem MG. Vamos ver. Vai ter segundo turno lá. Entre a Marília e Felipe Saliba. Tá? Marília versus Felipe. Vamos ver o que vai dar. E o vereador, Laura, são 41 vereadores que entram. Tá? Então não tem jeito de saber todos. Eu sei quem foi a mais votada dos vereadores. Foi uma mulher. Né? Foi a Duda Salaberti. É uma professora. E depois vocês peguem a história dela que vocês vão entender. É melhor eu não falar. Contagem são 21 vereadores, muito bem. Belo Horizonte 41. Muita gente, né? Não dá para saber tudo de cor. E aí, vamos lá. Vamos começar a conversar então hoje nós vamos falar sobre lugar. Vamos falar sobre fronteira, território, estado e nação. Tá bom? Então vamos falar sobre esses conceitos da geografia. Vamos lá então. Quando a gente vai estudar lugar, a gente geralmente, toda vez a gente fica falando com as pessoas, né? Eu vou naquele lugar, eu vou em um determinado lugar, eu vim de um lugar. Mas vocês já pararam para pensar o que é um lugar? O que o lugar representa para a geografia? O que um lugar representa para as nossas vidas? Quando a gente pensa
no universo como um todo, né? Nós temos um universo com muitos planetas, né? Nós temos muitos planetas, nós temos muitas estrelas, luas. Bom, então nós temos essa representação. E aí quando a gente começa a aproximar um pouco mais, como se eu estivesse dando um zoom, eu chego no planeta Terra. Eu vou passando por esses vários planetas, como se eu estivesse numa nave, por exemplo, e eu aproximo da Terra. E aí eu tenho lá o planeta Terra, que é a nossa casa, né, onde nós moramos. Eu não conheço nenhum de vocês aí que mora em outro planeta. Todos vocês estão assistindo essa aula agora do planeta Terra. Alguns estão na Lua, aqui pensando, né? Meu Deus, onde que eu tô? O que esse cara está falando? Né? Então, algumas pessoas, né, elas podem estar aí na Lua, não é verdade? Mas, né, só uma metáfora, né, só brincando. Claro que não tem jeito de você estar lá. Mas o planeta Terra é a nossa casa. Né? Olha aí, eu estou na Lua agora. E aí, olha que interessante. Nós temos uma relação muito íntima com a Terra, né? Já que é a nossa casa. Pô, eu gosto de morar aqui. Eu gosto do planeta Terra. Eu gosto de entender sobre a minha casa, que é a Terra. Né? Só que a Terra, ainda assim, quando a gente vai analisar, ele é um espaço muito grande. Né? Muito grande. Eu não conheço a Terra toda. Se algum de vocês conhece, já viajou para todos os lugares do planeta Terra, já conhece todas as particularidades, todos os povos, todos os países, já viajou em todos os continentes do planeta Terra. Ela é muito grande para a gente analisar e para a gente pensar sobre isso. Né? A gente conhece algumas pequenas porções da Terra, né? A gente conhece alguns pequenos espaços do planeta Terra. Mas aí se eu reduzir mais ainda a minha escala de análise, né, se eu estou pensando mais ainda, eu tenho o Brasil. Olha só, eu tenho o Brasil. Eu já conheço o Brasil um pouco mais, na verdade. Eu posso não ter ido para todos os lugares do Brasil, todas as regiões brasileiras, mas a gente acaba conhecendo o Brasil um pouco melhor, não é verdade? A gente sabe das regiões que existem no Brasil, mais ou menos as pessoas que estão lá, os povos que tem aqui no Brasil. Nós sabemos que é um país que tem indígenas, que tem isso, que tem aquilo. Mas se eu reduzir um pouco mais e vier para Minas Gerais, que é onde nós moramos, a gente já conhece muito bem Minas Gerais, não é verdade? A gente já conhece muitas coisas de Minas Gerais. Né? Nós sabemos que é o nosso estado, que a capital é Belo Horizonte, que é a principal cidade. E aí a gente consegue entender e consegue identificar muitas coisas aqui de Minas Gerais, não é verdade? Mas e se eu reduzir mais ainda essa análise nossa? Eu saí de Minas Gerais e agora eu estou pensando em Belo Horizonte. A gente conhece muitas coisas de Belo Horizonte? Conhecemos. Eu pedi um trabalho para vocês, né, junto com o professor David, sobre a história de Belo Horizonte. Olha que interessante. Né? Muitas coisas que vocês talvez pesquisaram lá, vocês já sabiam. Né? E Belo Horizonte a gente tem muita ideia do que tem aqui, para onde ir, o que fazer. Mas se eu pegar e reduzir mais ainda essa análise do espaço aqui, se eu pegar Belo Horizonte agora e eu pegar o meu bairro, muitos de vocês aí moram aí no Castelo, no Alípio de Melo, no Serrano, no Urca. Aí você começa a conhecer mais o seu bairro, né? Você sabe onde é que tem a padaria, onde fica o supermercado, você sabe como é aí as pessoas mais ou menos do seu bairro. Você conhece muitas pessoas, talvez. E aí, vamos reduzir mais ainda essa escala. Se eu pegar um bairro e eu pegar a minha rua agora. Você conhece muito bem sua rua, né? Você sabe como que ela é, se ela é calçada ou não.
se ela tem muitas casas, como são as casas da sua rua. Você conhece os seus vizinhos, alguns, né? Você sabe se você mora em prédio. Você sabe o tanto de carro mais ou menos que tem na sua rua. Você sabe que às vezes se parar 2 carros um do lado do outro não tem como passar mais nada porque sua rua ela é curtinha. Não, você sabe que a sua rua às vezes ela é larga, grandona. Tem muitas árvores às vezes na sua rua ou não tem árvore nenhuma. E se eu pegar aqui e diminuir um pouco mais da rua e agora eu tenho a minha casa? Aí sim você consegue dizer tudo, não é verdade? Então você consegue pensar em tudo na sua casa, porque você tem uma relação muito próxima com este lugar, tá? Então, quando a gente pensa aí na geografia, o espaço, né, o espaço geográfico que nós estamos estudando, ele pode ser representado em diversos níveis, em diversas dimensões, não é? Eu comecei lá no universo, Via Láctea, planeta Terra, Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte, o seu bairro, a sua rua, até chegar na sua casa. Então, vocês percebam que eu fui diminuindo a extensão, a dimensão de análise do espaço, tá? O lugar, pessoal, o lugar é aquele que nós chamamos de o nosso lugar, ou seja, é aquele espaço no qual nós temos uma intimidade. Você não tem intimidade com a sua casa? Não tem intimidade com a sua rua? Então esse é o lugar. O lugar, então, é um espaço, uma porção do espaço geográfico, melhor dizendo, tá? Onde cada um de nós vive diariamente, no qual a gente adquire um sentimento que é familiar, é importante para a gente, tá? Ou seja, nós apropriamos desse espaço de forma o quê? Efetiva, tá? E aí, olha que legal. Então, o seu quarto é um lugar? É, porque você tem muitos sentimentos pelo seu quarto. Você adora estar no seu quarto dormindo, ou assistindo TV, ou deitado. Ou você gosta muito, você tem uma relação muito próxima com a cozinha da sua casa, você adora comer, fazer coisas lá para comer. Mas você tem uma relação muito próxima com a sua rua. Já viu quando a gente viaja muito tempo, ou quando a gente fica fora muito tempo da nossa casa, dá uma saudade, não dá? Quando você vê a sua rua, você fica até feliz. Ai, finalmente cheguei. Oi. Quando eu era pequena, tinha essa sensação. Agora que eu cresci, eu falar de novo aqui. Mas na verdade você tem, tá vendo? Você tem um sentimento por esse lugar. Pode não ser um sentimento bom, né? Mas geralmente nos lugares, ou o nosso lugar, a gente tem um sentimento afetivo por ele, tá? Então, por exemplo, eu sou capaz vocês são capazes, aí, todos vocês, de descrever com muita riqueza de detalhes a sua rua. Ou vocês conseguem descrever com muita riqueza de detalhes a casa de vocês. Quer ver? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Natália, por exemplo. Você consegue, olha só, você não está em todos os cômodos da sua casa aí. Você consegue me falar quantos cômodos tem na sua casa? Sem olhar. Você não está indo contar. Você consegue me falar? Quantos são? Dentro de casa mesmo, são 7. 7 Agora, olha que legal. Agora... Antes de você continuar, peraí. Então, 7 cômodos. Quantos quartos tem na sua casa? 3. Olha aí. Sua casa tem quintal? Uhum. Aí. Tá vendo? E ela, se eu continuar perguntando aqui, ela consegue descrever todas as características da casa dela, porque ela tem o quê? Aquilo ali representa um lugar para ela, tá bom? Vamos ver outra pessoa aqui.
Manuel. Manu. Vamos ver agora. Como que é a sua rua? Minha rua ela é inclinada, muito inclinada. Que mais? Fala mais coisas. Tem muita coisa para Ela falar tem da um rua. restaurante aqui perto, tem uma empresa aqui. Aí no final da rua tem. No final da rua não. Aqui perto da minha casa, perto da rua, depois que tem um cruzamento ali, aí na esquina tem um bar, aí tem um muro. Olha aí. E mais para trás tem muitos prédios. Olha só. Tá vendo ela descrevendo para mim com riqueza de detalhes a rua dela? Por quê? É o lugar onde nós criamos as nossas relações sociais, pessoal. O lugar, tá bom? É nele que nós estabelecemos nossos vínculos, nossas relações de amizade. Tenho certeza que algum amigo vocês devem ter aí, na rua de vocês ou no prédio de vocês. É o lugar, é onde a gente faz as nossas coisas do dia a dia. Aí vocês estão tendo aula agora na casa de vocês, muitos de vocês, né? Então é o lugar que vocês estudam, é o lugar onde que a gente trabalha, é o lugar que a gente brinca, que a gente vende produtos, que a gente cria animais, que a gente vai em festas. Então isso tudo acontece nos lugares, porque os lugares são aqueles onde nós desenvolvemos os sentimentos por eles. Eles são importantes para todos nós, tá bom? Agora, só antes de você falar, será que um lugar ele tem a mesma importância para todo mundo? Não, né? Será que, por exemplo, a casa lá, igual eu perguntei, da Manu, da Natália, será que elas representam um lugar para mim? Não, né? Porque eu não tenho Muito bem. Eu não tenho uma relação de afetividade com aquele espaço, porque lá representa um lugar para elas. Tá? Elas têm um sentimento, elas estabeleceram vínculos naquele lugar. Por exemplo, a escola, será que a escola representa um lugar para muitas pessoas? Sim, né? Muita gente gosta de estar na escola, de frequentar, de ficar lá do dia a dia, porque lá estão os colegas, as colegas, né? Eles brincam, vocês conversam, vocês enchem o saco do professor, vocês jogam bolinha nos outros, né? Isso tudo que vocês fazem lá, né? Vocês compram lá lanche, lá na cantina, aí vocês vão correr, porque eu não entendo isso, o sexto ano adora correr, aí vocês compram lanche, começam a correr na escola inteira, vão correndo para um lado, vão correndo para o outro, corre na quadra, corre não sei o que, faz tudo. Aí depois, muita gente tem uma relação muito próxima que adora ir para a diretoria, aí toda aula vai para a sala da Rose, não é verdade? Então, nós temos uma relação muito próxima. Mas tem gente que não suporta. Nossa, falou da escola, mas até não é. E tudo. Então, pessoal, cada lugar, ele é construído de acordo com a cultura, com os interesses econômicos que ali se desenvolve, tá? Então, um lugar, ele pode ter diferentes significados para cada pessoa, tá bom? Uma pessoa pode gostar muito da escola, outra nem tanto, tá? A escola pode ter um significado diferente para mim, que sou professor, e um significado diferente para você, que é aluno. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que você não entendeu nada? Ô, professor, O que eu tava falando é que uma vez eu tava chegando da igreja, aí, sabe quem tava aqui no meu prédio? A Isabela. Eu não sei se ela lembra disso. Ela ficou olhando pra mim, tipo assim, meu Deus. Interessante. É que eu não sabia que era ela mesma, porque eu não tava reconhecendo. Isso. Acontece, né? Eu mesmo sou mestre em não reconhecer os outros na rua. Às vezes eu ando tão distraído na rua. Ou então eu sempre estou fazendo alguma coisa, né? Assim, na rua. Aí eu fico muito distraído e acabo não conseguindo ver.
Às vezes tem que me chamar, professor, não sei o que, ô Luiz, porque senão eu não vejo às vezes, né, e fico distraído. Mas estão percebendo? Oi. Em qual bairro que você mora? Eu moro pertinho da escola. É qual bairro? Oi? Qual bairro, rua, endereço? Eu não vou falar, não. Então, pra quê? Você vai mandar alguma coisa pra mim aqui, Francisco? Pra eu entrar lá mesmo, pra eu pegar uns negocinhos. Umas respostas. Lógico que não, né? Olha só. Então. A gente vai mandar uma pizza pra você. Ah, vai mandar uma pizza pra mim? Aí começou a ficar diferente. Não tem dinheiro, não. Eu não sei de onde que a Lorena tirou esse negócio que eu adoro pizza, assim, tudo. Eu sei lá qual foi a última vez que eu comi pizza. Ela tava brincando com vocês, né, na prova, né, claro. Aí foi ontem que você comeu. Oi? Aí foi tanto tempo, mas foi ontem. Não. Eu quase não compro. Esse negócio. Então, não, eu não sei. A professora Lorena cismou que você gosta de pizza de calabresa. Pois é. E quando eu compro, eu nem compro de calabresa. Nem é a minha preferida, assim. Quando eu compro, eu gosto de comprar de frango, a bolonhesa, essas coisas assim. Mas vamos lá. Uma vez eu tava no restaurante, aí todo mundo fala que eu percebo demais, né? Infelizmente eu sei esse mínimo problema. Aí eu estudei numa escola quando eu tinha no máximo 1 ano. Eu lembrei da menina que estudava comigo. Ela falou assim, nossa, eu não lembro de você. Eu falei, eu lembro de você é a Bianca. Ela falou, sou eu mesmo, estudava lá. Então, ela não lembrou de mim, não, mas eu lembrei dela. Eu tinha 1 ano de idade quando eu estudei com ela. Legal. Mas vamos lá, deixa eu terminar de falar com vocês aqui. Olha só, nós estamos falando do lugar. Então, o lugar, ele vai o quê? Representar muitas coisas pra gente. Eu coloquei aí as coisas, né, que eu lembro de Belo Horizonte, né? São as coisas que é o meu lugar, né? A minha cidade. Olha só, a igrejinha da Pampulha. Aí eu tenho lá o pirulito da Praça 7. Eu tenho a Pampulha e, né, vista de cima. Olha que bonito. E do lado, claro, né? A principal coisa que me lembra Belo Horizonte, a coisa mais importante de Belo Horizonte é o Cruzeiro. Então, assim como as pessoas, pessoal, se relacionam uma com as outras, então, como assim eu tenho amizade ali com o vizinho, eu tenho um conhecido que mora aqui na minha rua, na casa do lado. Então, assim como as pessoas se relacionam uma com as outras, os lugares também estão próximos, né? Também os lugares, próximos ou não, eles acabam se relacionando um com os outros. Como que os lugares acabam se relacionando um com os outros? Você sabe me explicar? Alguém sabe dizer como que os lugares se tornam próximos uns aos outros? Como eles se relacionam? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Olha só, pessoal. Os lugares, eles se relacionam um com os outros através dos meios de transporte. Então, por exemplo, um carro, um trem, um avião, um barco, ele pode me levar para vários lugares, não é verdade? Então, olha como que os lugares acabam se conectando. Por exemplo, eu já falei com vocês, eu já morei lá em São Luís do Maranhão. E lá tem muitos espaços lá na cidade de São Luís do Maranhão que são lugares para mim, que eu desenvolvi, né, um sentimento, eu tenho uma relação afetiva por vários pontos lá. Só que eu tô aqui em Belo Horizonte, que eu também tenho relação afetiva com os espaços aqui. Mas uma forma de eu poder integrar aquele espaço aqui, integrar aquele lugar à minha vida, é viajando para lá, por exemplo. Então, aí eu pego um avião e vou lá, mas posso ir de carro, de ônibus. Tá? Os meios de comunicação, eles também integram os lugares, eles acabam relacionando os lugares, né? A internet, a televisão. Olha para vocês verem. Eu estava vendo o negócio da eleição, né? Para prefeito. E, como eu falei, vocês São Luís lá, que eu gosto. Eu estava de olho na eleição lá também. Falei, opa, quem vai ganhar lá?
porque eu tenho um carinho, eu tenho uma relação próxima com aquele lugar. E eu estava acompanhando isso através da internet, depois eu vi na televisão, tá? E tantos meios de transporte como as comunicações, né, os meios de comunicação, eles acabam proporcionando uma maior facilidade de difusão, para espalhar as informações, para deslocar os objetos, para deslocar as pessoas entre os lugares, tá bom? Tranquilo? Até aí alguma dúvida? Tá fácil? Então, olha só que interessante. Professor, Oi? professor, quando eu era bem menor, mas bem menor mesmo, eu achava que o pirulito da Praça 7 era literalmente um pirulito. Que ele tinha um cabinho de plástico, né? Era gigante, assim, todo colorido, a gente podia pegar um pedaço e comer. Só quando eu fui lá pela primeira vez, eu tive uma grande decepção. Você se decepcionou muito, né? Porque não ia dar certo ter um pirulito de verdade ali, né? Que pudesse pegar um pedaço, não ia dar nada certo. Mas olha só, pessoal, percebam que à medida que um povo, né, eles vão constituindo, eles vão ocupando o lugar, o seu lugar, com as suas construções, né? Então o povo, ele vai ocupando, ele vai constituindo o seu lugar, e ele vai constituindo esse lugar o quê? Com as construções, com as cores, com os sentimentos que eles têm ali, e aí, automaticamente, a paisagem vai sendo transformada, vai sendo formada. Então, uma paisagem é formada pelos diversos lugares no qual eu expresso o meu sentimento. Porque se eu expresso sentimento, você vai construindo aquela coisa do jeito que você gosta, não é verdade? Então, você pinta a sua casa de amarelo, olha, você tem uma relação com a sua casa ali de afetividade, você vai pintar aquela casa de amarelo que você gosta e você vai transformando a paisagem, porque na sua rua todas as casas são brancas, mas a sua é amarela. Olha como que a gente transforma a paisagem através do nosso sentimento pelo lugar, né? E aí dessa forma, diversos povos, muitos povos do planeta, eles recriam em outros países, em outras regiões, né, aquilo que remete à sua cultura. Então é assim, por exemplo, um japonês, né, os japoneses vieram morar no Brasil e eles ocuparam um bairro de São Paulo chamado bairro Liberdade, e lá eles alteraram a paisagem para dar significado a essa paisagem a um lugar. Que lugar? Aquele lá do Japão, de onde eles vieram. Aí eles construíram o bairro Liberdade em São Paulo, né, como se fosse um bairro lá do Japão, que lembrasse as características do Japão. Oi? E lá, tipo assim, tudo é japonês. Tipo, eu fui lá, eu vou voltar lá de novo, mas, tipo assim, tem jardim japonês, aí lá tem até, tipo assim, é só coisa japonesa, você não acha uma coisa brasileira. Comida lá toda japonesa, tipo, tem até lá, se você quiser comer, lamen. E tipo assim, ele é praticamente toda japonesa, a cidade. O bairro, ele tem feirinha, mas só com coisa japonesa. Aí, roupa, assim, eles não vendem. Se achar pra vender, é só aquelas trem japonesas. É mesmo? É toda japonesada. Japonesada. A trem lá. Isso mesmo. Então, olha só, as pessoas acabam alterando a paisagem, às vezes quando elas estão em outro país, para poder lembrar um pouco do seu lugar, né? Daquele lugar no qual eles expressam um sentimento. Lá em Londres, por exemplo, né? Lá tem um bairro que chama Chinatown, né? Que é um bairro chinês, né? Feito lá pelos chineses, Chinatown. É muito legal. E isso é muito interessante, né? Quando muitos povos, assim... Parece que é do Natal, esse bairro do Natal. Não, que lembra a China. Natal. Não, Chinatown. Chinatown. Town de Natal. cidade. De Aí, cidade. ó, Natal. Não tem nada a ver com isso, tá? E aí, é muito legal a gente perceber como esses povos expressam a sua cultura, dão significado à paisagem, né?
dão significado à paisagem, né? Por conta dos lugares no qual eles viveram, no qual eles vivem, assim, e eles vão dotando aquele espaço, né, de sentimento. É muito legal. Aí você tem isso expresso em vários lugares do mundo. E é claro que existem povos também que não têm ligação com qualquer lugar. Olha só, enquanto a grande maioria das pessoas, né, elas têm uma ligação com algum lugar, elas se expressam em algum lugar, tem povos que não, que eles vivem o quê? De forma nômade, vivem migrando de uma região para outra, de uma área para outra. Eles não criam laços afetivos com um único lugar, eles acabam criando laços afetivos com todos os lugares. Por exemplo, os ciganos, né? Os ciganos, eles não têm um lugar assim, eles vão um lugar só afetivo. Eles moram em um lugar, depois migram para outro lugar, depois migram para outro lugar, porque eles acabam valorizando mais a liberdade, a autonomia, a unidade familiar que eles vão constituindo ali, e eles vão dando significado a muitos lugares ao mesmo tempo, não tendo apenas um lugar. Tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu sair aqui. Eu tô vendo aí vocês, coisa aleatória, no bate-papo aí, estão conversando, falando muita coisa que não é referente à aula, né? Não tô gostando disso não. Não, porque a gente fica aí, nós explicando uma matéria, que é uma matéria, percebam que ela é muito abstrata, né? A gente acaba, nós estamos falando de vários conceitos aqui abstratos que não é, por exemplo, igual o clima quente, a gente sabe quando está quente, calor. Nós estamos falando aqui de lugares, né? De espaço no qual você tem sentimento ou não, como você vai construindo, refazendo esse lugar. E tem muita gente brincando, tá conversando. Aí na hora da prova, se eu perguntar lá, né, defina um lugar. Aí o que a pessoa vai fazer? Eu não sei responder, vai lá na apostila e copia a resposta, né? E aí, tá certo isso? Eu estou avaliando de fato o que você aprendeu ou não? Aí não, eu estou lá só avaliando o que está escrito na apostila. E é isso que é muito ruim, tá? E isso tem acontecido com muitas provas, tá? Vocês acham que eu não percebo? Muita gente tem colocado só a resposta da internet ou resposta da apostila. O mais curioso é o seguinte, eu faço muitos textos para a internet, né? Muitos sites desses, de geografia, essas coisas, eles me procuram para às vezes eu escrever algum texto para eles, alguma coisa, né? E aí às vezes eu vou corrigir uma prova, aí tá lá assim, eu que escrevi aquele texto, né, que estava num site, a pessoa copiou, colou na prova, eu falo, olha que legal, eu voltei no tempo, né, eu apliquei a prova e eu mesmo já dei a resposta aqui, né, porque a pessoa às vezes copia e esquece, né, em vez de tentar avaliar somente assim, tentar escrever uma coisa que ela aprendeu, que ela saiba, né, aquilo que está na cabeça dela. E tem muita gente que está recorrendo, só copiando do livro ou copiando da internet. Isso é muito ruim, né? Porque não está avaliando de verdade o que vocês estão aprendendo. E aí quando chegar ano que vem, quando as aulas voltarem presencial, imagina a primeira prova. Como é que vai ser? Né? Então tem que pensar nisso tudo, tem que ser muito sincero com você mesmo, tá bom? Mas Francisco, claro que é verdade, para que eu mentiria, falaria uma coisa que não é verdade? Tá? Já produzi muitos textos aí para esses sites de geografia, da internet, para plataformas, já elaborei muita questão também, tá? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui quantas horas, 10h34, vou abrir a chamada aqui de vocês, e a nossa aula já está acabando.
Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Sobre o lugar. Não fiquei, professor, com dúvida. Oi? Eu não tive dúvidas. Ah, sim. Espera aí que estou abrindo aqui. Hoje dia 16, né? Isso mesmo? Deixa eu ver. Sim. Isso. Então vamos lá. Vamos então à chamada, tá, pessoal? Deixa eu só ver se tem alguém que se manifestou aqui. Pessoal, quando eu não sei a resposta, eu esqueci, ou na internet eu não li, mas eu coloco que eu entendi. É isso mesmo, Laura, é isso mesmo, tá certinho. Eu sempre coloco, eu consigo. Tipo, você faça a prova e a pergunta que você fez, você pergunta no site de pesquisa para tirar as dúvidas dos outros? Não, não é isso não. Vamos lá, vou fazer a chamada, depois eu falo sobre isso. Abner. Presente. Alicia. Se responder no chat, alguém me avisa, por favor. A Alicia tá aí? Ela não respondeu nada. Não. Ana Carolina. Respondeu no chat. Ana Clara Abreu. Também respondeu no chat. Ana Luísa. Euzinha. Ana Laura. Arthur. Respondeu. Presente. Quem respondeu no chat? Falou aí. Não, é porque eu ia falar que a Ana Laura não respondeu nada no chat. Arthur Gabriel respondeu já, beleza. Davi Almeida. Presente. Davi Lucas. Davi Marques. Fernanda. Deu no chat. Francisco. Presente. Gabriel Augusto. Respondeu no chat. Gabriel Henrique Costa. Respondeu no chat. Gabriel Henrique Rosa. Presente. Yasmin de Almeida. Respondeu no chat. Isabela Aparecida. Presente. Isaac. João Lucas. Respondeu no chat. Júlia Marques. Júlia Rosário. Presente. Juliane. Respondeu no chat. Laura Almeida. Respondeu no chat. Laura de Assis. Presente. Laura Santos. Presente. Luiz Felipe. Presente. Manuela Elias. Presente. Manuela Miranda. Presente. Maria Beatriz. Presente. Maria Eduarda Gonçalves. Respondeu no chat. Maria Eduarda Salgado. Presente. Maria Eduarda Vieira. Presente. Matheus Felipe. Respondeu no chat. Natália. Presente. Pedro Guilherme. Presente. Pedro Henrique. Vinícius. E Weber. Vinícius respondeu no chat. Quem? Vinícius. Ah, tá. E o Weber? Respondeu aí não, né? Não. Pera aí, então. Deixa eu só confirmar aqui a presença de todos. Pera aí. Está concluindo a operação. Vamos rapidinho. Aí foi. Cancela. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Tchau, professor. Tchau. Nos encontramos na sexta-feira, tá bom? E Adeus. batemos mais um papo agora.
Obrigado para vocês. Oi. Que? Tchau. Tchau, professor. Tchau. Oi, Pedro, não estou escutando nada. Presente, professor, minha net caiu. Tá bom. Tchau para vocês, então, gente. Tchau, professor. Até sexta. Tá bom. Tchau para vocês.